Minha irmã jogou um bolo na minha cara e me chamou de perdedor patético no jantar de família, então eu cortei o apoio financeiro dela. E o que aconteceu depois expôs tudo. Nos últimos 5 anos, eu, um homem de 32 anos, basicamente fui a conta bancária pessoal da minha irmã, uma mulher de 29 anos. Vamos chamá-la de Zara. E não estou falando daquele tipo de situação do tipo ei, posso pegar $20 emprestados para gasolina? Estou falando de apoio financeiro total, aluguel, contas, mantimentos, roupas para os filhos dela, material escolar, tudo. Eu trabalho numa fábrica que produz peças de carro. Não é glamouroso, mas paga relativamente bem, se você estiver disposto a fazer um monte de horas extras. E eu tenho feito isso praticamente sem parar desde que o marido da Zara a abandonou. Minha vida social? Que vida social? Eu não tiro férias de verdade desde 2019. A maioria dos fins de semana, ou estou fazendo turnos extras ou ajudando a Zara com alguma coisa quebrada no apartamento dela. Nem sempre foi assim. Zara era casada com um cara, vamos chamá-lo de Dylan. Ele era ok, tinha um emprego estável como eletricista. Pareciam bem normais. Tiveram uma filha juntos, minha sobrinha Poppy, que agora tem 7 anos e na verdade, é bem legal. Mas a Zara sempre teve problemas com raiva. Ela parecia tranquila, e de repente explodia por qualquer coisa. Fazia escândalos enormes e gritava com Dylan por besteiras, tipo ele ter comprado a marca errada de cereal ou por não responder rápido o suficiente às mensagens dela. Sem surpresa, ele acabou perdendo a paciência e foi embora quando a Poppy tinha uns 2 anos. Ainda me lembro de ter recebido uma ligação da Zara, lá pelas 11 da noite, chorando e dizendo que o Dylan era um idiota egoísta que abandonou a família. Depois descobri que ele vinha dizendo há meses que estava infeliz, mas ela não o levava a sério. Enfim. Depois do divórcio, Ara não conseguiu mais pagar o apartamento. O emprego dela no shopping pagava mal e os custos com creche são absurdos. É aí que meus pais, Oscar e Vivian, deveriam ter entrado, certo? Mas não. Eles estão vivendo o sonho da aposentadoria desde que meu pai passou a receber a pensão. Viajam tipo 4 meses por ano e reformaram a casa com uma daquelas cozinhas chiques de programa de TV. Quando sugere que talvez eles pudessem ajudar financeiramente a Zara, afinal, ela é filha deles, minha mãe apenas me olhou com um sorriso condescendente e disse, você é jovem e capaz, Parker. Ainda não tem responsabilidades. A Zara precisa de ajuda agora. Então, como um idiota, eu concordei em ajudar temporariamente, até que a Zara se reerguesse. Isso foi em 2020. Agora é 2025. E adivinha? Eu ainda estou ajudando. No começo era só com o aluguel. Depois virou aluguel e contas, porque eletricidade é cara no inverno. Aí vieram os mantimentos, porque a Poppy está crescendo e precisa de comida saudável. Depois, roupas para a Poppy, material escolar, atividades extracurriculares, um novo laptop porque ela precisava para a escola, e ela estava na primeira série. Móveis novos porque os antigos lembravam o Dylan. E assim por diante. Toda vez que eu tentava sugerir cortar algumas despesas, a Zara usava os velhos truques dela. Às vezes começava a chorar dizendo como é difícil ser mãe solteira. Ou então ficava super defensiva e dizia que eu estava sendo mão de vaca. A tática preferida dela era usar a Poppy como escudo. Então você quer que sua sobrinha fique sem o básico? E ela adorava me lembrar que eu tinha sorte por não ter uma família para sustentar. Aqui vai uma coisa sobre mim, eu sempre fui o resolvedor da família. Talvez seja a síndrome do filho do meio. Eu faço piadas quando as coisas ficam tensas. Tento manter a paz. Não gosto de conflito. Sempre que entrego dinheiro para Zara, dinheiro que sei que nunca mais vou ver, faço algum comentário sarcástico tipo lá se vai meu iate dos sonhos, ou acho que agora vou ter que ganhar na loteria. Todo mundo ri. Situação amenizada. Mas eu continuo quebrado. Eu já tive sonhos, sabe? Estava economizando para dar entrada numa casa. Tinha uns $15.000 guardados quando a vida da Zara desmoronou. Esse dinheiro desapareceu no primeiro ano em que comecei a ajudá-la. Queria fazer alguns cursos na faculdade comunitária, para tentar subir de cargo ou conseguir um emprego melhor. Agora não tenho como pagar. Até tentei sair com algumas pessoas de vez em quando, mas é difícil bancar um encontro quando você está contando moedas depois de pagar 2 contas de casa. Meu amigo Kai sempre me diz que estou sendo usado. Cara, ela é adulta. Tem que se virar como todo mundo. Mas não é tão simples quando tem criança envolvida.
a Poppy não pediu nada disso. E eu amo aquela garotinha. Ela é esperta, engraçada, adora me desenhar dinossauros usando o chapéu. Como é que você diz não, sabendo que sua sobrinha pode sofrer? Tio Wade é o único da família que enxerga o jogo da Zara. Ele me chamou de lado no último dia de ação de graças e disse: garoto, você está se incendiando para aquecer alguém que só vai reclamar que não está quente o suficiente. O Wade sempre foi direto assim. Uma vez ele se ofereceu para me emprestar dinheiro, mas eu recusei. Essa confusão já é complicado bastante sem envolver mais família no lado financeiro. Uns 8 meses atrás, a Zara finalmente conseguiu um emprego decente como assistente administrativa num escritório de seguros. Emprego fixo, com benefícios. Achei que talvez, finalmente, as coisas fossem mudar. Que eu pudesse só ajudar com os extras da Poppy. Ou então só com parte do aluguel, em vez de tudo. Mas as exigências financeiras continuaram vindo. Às vezes até mais do que antes, porque fazer a transição para um novo emprego é caro. De repente, ela precisava de um guarda-roupa profissional, almoços de networking e um monte de outras coisas que pareciam suspeitamente com eu quero comprar roupas novas e sair para comer. Enquanto isso, ainda estou dirigindo meu Honda de 2008 com 187 mil milhas rodadas, fazendo compras em supermercados com desconto e usando meu celular até ele literalmente morrer, porque não posso comprar um novo. Mas continuei pagando porque sou um idiota, eu acho. Por que dizer não parece impossível depois de tanto tempo dizendo sim? Por que tenho medo do que aconteceria com a Poppy se eu cortasse a Zara? Porque toda a minha identidade na família é a de Parker confiável, que resolve os problemas de todo mundo com um sorriso e uma piada. Mas depois que a Zara conseguiu esse novo emprego de escritório, comecei a notar coisas estranhas. Não tudo de uma vez, mas pequenos detalhes que simplesmente não batiam. Para começar, os problemas financeiros dela de alguma forma pioraram em vez de melhorar. Antes, quando ela trabalhava meio período no shopping, eu até entendia por que precisava de ajuda. Mas agora ela está ganhando dinheiro, não é uma fortuna, mas com certeza é mais do que antes, e mesmo assim continua me pedindo dinheiro com a mesma frequência, às vezes até mais. Teve uma semana em que ela me ligou dizendo que não conseguiria pagar o aluguel porque teve que pagar as fotos escolares da Poppy. Fotos escolares custam tipo $50, mas o aluguel é 1.200. Faz sentido isso? Quando eu ia até o apartamento dela, comecei a ver coisas novas. Nada super chamativo, mas definitivamente não era coisa de pechincha. Novas almofadas decorativas, maquiagem de marca no balcão do banheiro. Ela até comprou um daqueles aspiradores robôs. Quem compra um aspirador robô quando não consegue pagar a conta de luz? O verdadeiro sinal vermelho foi quando ela apareceu na casa dos nossos pais para o jantar de domingo usando um par de sapatos de grife. Só reconheci a marca porque uma garota com quem eu saía era obcecada por eles. Custam no mínimo $300. Quando levantei uma sobrancelha para ela, ela apenas deu de ombros e disse que estavam em promoção. Em promoção por quanto? 250 em vez de 300? Ainda é ridículo, enquanto eu compro minhas botas de trabalho no Walmart. Depois ela começou a agir estranhamente com o celular. Antes, ela o deixava na mesa ou em qualquer lugar, mas de repente começou a levá-lo para todo lado, até para o banheiro. E pulava toda vez que recebia uma notificação. Uma vez, entrei enquanto ela estava mandando mensagem e ela literalmente virou o celular de cabeça para baixo, como se estivesse escondendo códigos nucleares ou algo assim. A rotina dela também ficou esquisita. Antes, ela sempre estava em casa com a Poppy à noite, mas agora me pedia para cuidar da Poppy com mais frequência, geralmente em cima da hora, emergência no trabalho, ela dizia, ou então noite das meninas, preciso disso pela minha saúde mental. E olha, eu entendo precisar de um tempo social, especialmente sendo mãe solteira. Mas isso estava acontecendo 2, 3 vezes por semana. Comecei a notar como a Poppy mencionava coisas que não faziam sentido com a história de mãe solteira sem grana da Zara. Tipo um dia, eu fui buscá-la na escola e ela começou a falar sobre um restaurante legal, com aquela mesa onde cozinham na sua frente, obviamente um restaurante baixi. Quando perguntei quem a levou, ela disse, a mamãe me levou na semana passada. E eu ali, pensando, eu dei dinheiro para Zara comprar mantimentos na semana passada, porque ela disse que estavam jantando miojo todas as noites. Mas, de alguma forma, ela teve dinheiro para Ibashi, o que dá pelo menos $60 a $70 para 2 pessoas. Outra vez, a Poppy estava brincando com meu celular e abriu sem querer meu app da Amazon. Viu um brinquedo e disse, eu tenho esse.
A mamãe comprou por causa das minhas notas boas. Era um brinquedo de $40. Não é a coisa mais cara do mundo, mas com certeza não é algo que alguém que não consegue pagar a conta de água deveria estar comprando. Comecei a prestar mais atenção nas redes sociais da Zara também. Ela não postava nada suspeito diretamente, mas se marcava em lugares, restaurantes chiques, uma vinícola, alguma casa de shows, sempre com um grupo de amigos do trabalho que ela nunca tinha mencionado antes. Quando mencionei casualmente uma dessas saídas, tipo e aí, como foi aquele restaurante italiano que você foi na terça, ela ficou na defensiva imediatamente. Agora você tá stalkeando meu Instagram? Uau, Parker. Que controlador. Eu recuei. Porque é isso que eu faço, faço uma piada, amenizo a situação, finjo que está tudo bem. Só conversando, mana. Que bom que você está fazendo amigos no novo trabalho. Mas comecei a me perguntar cada vez mais para onde o meu dinheiro estava realmente indo. Se ela pode bancar noites com as amigas, e baixar sapatos caros, por que não consegue pagar o aluguel? Alguma coisa não batia. O tio Wade também percebeu. Estávamos ajudando meu pai a consertar o deck. Bom, o Wade e eu estávamos trabalhando enquanto o pai supervisionava, e o Wade foi direto. Você ainda está bancando a vida da Zara? Dei uma resposta vaga, tipo você sabe como é, família ajuda a família. O Wade só balançou a cabeça, essa garota está te enrolando, Parker. Você não vê porque não quer ver, mas todo mundo vê. Isso doeu, porque lá no fundo eu sabia que ele estava certo. Até meu amigo Kai parou de me chamar para sair, porque estava cansado de ouvir não posso pagar enquanto me via transferir centenas de dólares para minha irmã pelo Venmo. Tentei comentar com meus pais uma vez. Estávamos na casa deles para o aniversário do pai, e a Zara tinha acabado de me pedir dinheiro para consertar o carro, $800 por um conserto que, tenho quase certeza, ela inventou. Você não acha estranho que a Zara ainda precise de tanta ajuda, mesmo com um novo emprego? Perguntei para minha mãe, enquanto estávamos sozinhos na cozinha. Ela só me deu aquele olhar, aquele que diz que eu estou sendo difícil. Ela é mãe solteira, Parker. Você faz ideia de como é caro criar uma criança? Você é sortudo, você só precisa se preocupar com você mesmo. Lá estava de novo, eu sou o sortudo de estar preso pagando por 2 casas com um único salário, enquanto todo mundo vive suas vidas. O que realmente começou a me deixar desconfiado foi quando a Zara começou a receber entregas. Eu soube disso porque a Poppy comentou, o entregador vem muito lá em casa agora. A mamãe diz que é porque ela merece coisas boas. Coisas boas, enquanto eu estou aqui calculando se posso consertar o ar-condicionado do meu carro ou se simplesmente vou suar mais um verão inteiro. Ainda não tinha certeza do que exatamente estava acontecendo. Parte de mim achava que talvez ela tivesse algum vício em compras ou algo assim. Ou talvez estivesse em algum tipo de encrenca que não queria me contar. De qualquer forma, decidi que precisava descobrir a verdade. Na próxima vez que ela me pediu para cuidar da Poppy de última hora, por causa de um evento de trabalho, eu concordei como sempre. Não estava realmente planejando vasculhar as coisas da minha irmã naquele dia. Não sou esse tipo de pessoa. Mas quando cheguei para cuidar da Poppy, algumas coisas estranhas estavam acontecendo. Primeiro, a Zara estava toda arrumada. Tipo, muito arrumada para um evento de trabalho numa quinta-feira à noite. Ela usava um vestido preto justo que eu nunca tinha visto antes, maquiagem elaborada, cabelo feito e estava usando um perfume que, com certeza, custava bem mais do que aqueles sprays corporais baratinhos do shopping. Quando perguntei sobre isso, ela ficou super defensiva. Alguns de nós se importam com a aparência, Parker. Nem todo mundo quer parecer que acabou de sair da cama. Só para constar, eu estava usando jeans normais e uma camiseta limpa. Não exatamente acabado de sair da cama, mas tanto faz. A segunda coisa estranha foi que a Poppy parecia confusa sobre onde a mãe estava indo. Quando a Zara disse a mamãe tem que ir para uma coisa do trabalho, a Poppy perguntou, o Ryder vai estar lá? O rosto da Zara ficou branco instantaneamente. Ela estalou, vai escovar os dentes agora. E praticamente me empurrou para a cozinha, dizendo que precisávamos discutir a rotina de dormir da Poppy. Eu não sou burro. Quem é o Ryder? Perguntei. Só um colega de trabalho, ela disse rápido. Vamos todos para uma atividade de integração da equipe. Ela estava mentindo. Conheço a Zara a vida inteira. Ela tem esse hábito de tocar no brinco quando mente. E naquele momento, ela praticamente estava puxando o brinco com força. Mas deixei passar porque a Poppy voltou para a sala e eu não queria causar um drama na frente dela.
A Zara saiu apressada, dizendo para eu não esperar acordado porque essas coisas de trabalho podiam ir até tarde. Depois de colocar a Poppy para ver um filme, decidi dar uma olhada ao redor. Nada de bisbilhotar de verdade, só observando. Não abri gavetas nem nada. Mas quando fui guardar o casaco da Poppy no armário do corredor, vi um casaco masculino pendurado lá. Não era um casaco unissex. Era claramente um casaco de couro masculino tamanho extra grande. O ex da Zara, o Dylan, usava no máximo tamanho médio. No banheiro, notei um sabonete líquido masculino no chuveiro. E não era daqueles baratinhos, era o tipo caro, que custa uns $15 por frasco. Também havia um barbeador masculino na pia. Mas a verdadeira evidência estava na sala. Enquanto a Poppy estava colocando o pijama, reparei em algumas correspondências na mesa de centro. Um dos envelopes estava endereçado a Ryder Jeans, no mesmo endereço do apartamento da Zara. Esse cara estava recebendo correspondência na casa dela. Isso não é algo casual. Isso não é um colega de trabalho. Isso é alguém que passa tempo significativo ali. Quando a Poppy voltou para assistir ao filme, perguntei casualmente: "Ei, Poppys, quem é mesmo o Ryder?" "Ele é um dos amigos da mamãe do trabalho." Ela me lançou aquele olhar clássico das crianças, tipo adultos são tão burros, e respondeu: "Não, tio Parker, o Ryder é o namorado da mamãe. Ele dorme aqui várias vezes e faz panquecas de manhã." Pois é. A minha irmã tinha um namorado secreto, que aparentemente passava tempo suficiente na casa dela para receber cartas e fazer café da manhã. "Ele compra coisas para você?" perguntei tentando soar casual. "Às vezes," ela disse, focada em escolher um filme. "Ele comprou o robô que limpa o chão. E levou eu e a mamãe naquele restaurante onde eles cozinham na sua frente. Ele tem um carro legal também." Então esse cara estava comprando presentes para minha sobrinha, levando-as a restaurantes caros, e aparentemente tinha um carro maneiro, enquanto eu ainda estava pagando o aluguel e as contas da Zara porque ela não podia pagar. Senti um enjoo no estômago. Por 5 anos, estive sacrificando tudo para ajudar a Zara, achando que ela estava lutando para sobreviver. E agora, ela tinha um namorado que estava gastando com ela e com a Poppy, enquanto eu ainda arcava com as despesas básicas. Quanto mais a Poppy falava, pior ficava. Aparentemente, o Ryder já estava por perto há pelo menos 6 meses. Ele as levou ao zoológico depois que a Zara me disse que não podia pagar a excursão da escola da Poppy. Ele até as levou para um final de semana num parque aquático, no mesmo fim de semana em que a Zara me disse que precisava de dinheiro extra porque suas horas de trabalho foram reduzidas. Mantive a calma na frente da Poppy. Assistimos ao filme, li uma história para ela e a coloquei na cama como se tudo estivesse normal. Mas por dentro, eu estava fervendo. Depois que a Poppy dormiu, olhei com mais atenção no quarto da Zara. Encontrei sacolas de compras no armário, com notas fiscais ainda dentro. Roupas de grife, até mesmo um maldito iPad, tudo comprado nos últimos meses, enquanto eu jantava miojo para economizar dinheiro. Na gaveta da mesa de cabeceira havia panfletos de viagens de fim de semana e um cartão escrito à mão que dizia: "Feliz 6 meses, amor. Mal posso esperar por muitos mais. Com amor, R. 6 meses. Ela estava namorando esse cara havia meio ano, enquanto ainda pegava meu dinheiro. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos de tudo, os itens masculinos do banheiro, a correspondência, os recibos de compras, o cartão. Até tirei uma foto do casaco do cara. Eu queria provas, para quando ela inevitavelmente tentasse negar tudo. Depois, fui fuçar o Instagram dela. Ela não postava fotos com nenhum cara, mas olhando mais de perto as fotos das noites das garotas, consegui ver o mesmo sujeito no fundo de várias delas, não marcado, mas definitivamente ali. Em uma das fotos, dava até para ver a mão dele na cintura dela. Discreta, mana. Muito discreta. Ainda estava sentado ali, rolando pelas redes sociais dela, quando ouvi a chave girar na porta por volta da meia-noite. Rapidamente coloquei tudo de volta no lugar e tentei parecer casual sentado no sofá. Ela entrou ainda toda arrumada, parecendo levemente bêbada e muito surpresa por me ver ainda acordado. "Ah, você ainda está aqui. Como foi a Poppy?" "Ótima", respondi, mantendo a voz neutra. "Tivemos uma conversa legal." Ela me contou tudo sobre o Ryder. A expressão no rosto dela quase valeu os milhares de dólares que desperdicei com ela. Então ela passou da negação total: "Ele é só um amigo", para minimizar a situação: "Estamos saindo há apenas algumas semanas", até finalmente admitir que estavam juntos há mais de 6 meses.
Mas a pior parte foi quando tentou justificar ter escondido ele de mim. Você é tão julgador, Parker. Eu sabia que ia fazer um escândalo. Um escândalo? Você estava pegando meu dinheiro para emergências enquanto gastava com encontros com esse cara. Não é bem assim. O Ryder está passando por um momento difícil financeiramente agora. Tenho ajudado ele às vezes. Foi aí que eu perdi totalmente a paciência. Ela estava ajudando ele com o meu dinheiro. Deixa eu ver se entendi direito, disse eu, tentando manter a calma. Eu trabalho horas extras toda semana para você pagar suas contas, mas, em vez disso, você está usando esse dinheiro para sustentar um homem adulto que deveria se sustentar sozinho. Ela começou a chorar. Clássico da Zara, quando a lógica falha, vêm as lágrimas. Falou que eu não entendia, que o Ryder era incrível com a Poppy, que, pela primeira vez desde que o Dylan foi embora, ela estava feliz, e como eu me atrevi a tentar arruinar isso para ela. Eu disse que tinha acabado. Chega de dinheiro. Chega de resgates. Chega de ser o caixa eletrônico pessoal dela. Ela que desse um jeito de pagar as próprias contas, como qualquer adulto no planeta. Claro que ela me chamou de todos os nomes possíveis, egoísta, insensível, invejoso, porque eu não tinha ninguém. Essa doeu. Porque talvez fosse um pouco verdade. É difícil namorar quando você trabalha o tempo todo e está falido por sustentar sua irmã. Saí do apartamento dela naquela noite achando que aquilo era o fim. Mas eu estava muito enganado. Na manhã seguinte, meus pais me ligaram. Adivinha quem ligou para eles à 1 da manhã chorando sobre como eu fui maldoso? Eles me deram um sermão inteiro sobre como a família deve apoiar a família e como eu estava sendo irracional. Quando tentei explicar sobre o Ryder, eles simplesmente ignoraram como se não fosse nada. Então ela tem um namorado. Qual o problema? Ela merece um pouco de felicidade depois de tudo o que passou. Será que todo mundo esqueceu que eu também passei por coisas? Que coloquei minha vida inteira em pausa por 5 anos. Durante a semana seguinte, a Zara continuou me mandando mensagens sobre contas vencendo. Ignorei todas. Meus pais continuaram ligando, deixando recados cheios de culpa, dizendo que a Poppy não devia sofrer porque eu estava sendo teimoso. Ignorei esses também. Eu finalmente estava me impondo, e isso parecia bom. Aí chegou o sábado. Eu estava em casa lavando roupa quando a campainha tocou. Era Zara segurando uma caixa de bolo com aparência cara. Posso entrar? Ela perguntou, parecendo genuinamente arrependida pela primeira vez. Contra meu bom senso, deixei ela entrar. Ela colocou o bolo na mesa da minha cozinha e começou um discurso claramente ensaiado, falando como estava arrependida por não ter me contado sobre o Ryder e que entendia por que eu estava chateado, mas será que não podíamos resolver isso? Talvez eu ainda pudesse ajudar com o aluguel até ela se organizar. Fiquei olhando para ela, incrédulo. Você ainda não entendeu, né? Isso não é só sobre o seu namorado. É sobre mentir, manipular, me usar por 5 anos enquanto escondia como realmente estava gastando dinheiro. Isso não é justo, ela disse, já ficando na defensiva de novo. Eu realmente precisava de ajuda. Com necessidades básicas, com certeza. Não com jantares chiques e presentes para o seu namorado. Você faz ideia do que eu abri mão por você? Estou vivendo como se fosse falido, porque estou falido, depois de te dar todo o meu dinheiro. Não foi todo o seu dinheiro, ela murmurou. Não exagera. Eu ri. Realmente ri. Zara, te dei mais de $35.000 nos últimos 5 anos. Eu calculei. Os olhos dela regalaram. Acho que ela nunca tinha feito as contas. Olha, eu disse, nem estou pedindo esse dinheiro de volta. Já era. Mas acabou. Você tem um emprego, tem um namorado, se virem juntos. Foi quando ela apontou para a caixa de bolo. Comprei seu bolo favorito, de cenoura, daquela confeitaria que você gosta, como um gesto de paz. Abri a caixa e, de fato, lá estava um bolo de cenoura sofisticado. Mas tinha algo estranho. Para que é isso de verdade? Perguntei. Você nunca trouxe bolo como pedido de desculpas antes. Ela mexeu no brinco. Só queria consertar as coisas. Notei que o bolo tinha uma escrita em cima, parcialmente visível sob a tampa da caixa. Abri completamente para ler. Feliz 6 meses de namoro R. E o resto estava borrado. Caiu a ficha na hora. Esse bolo é para o Ryder, não é? Hoje é o aniversário de 6 meses de vocês. O rosto dela ficou vermelho. Bem, sim.
Mas eu achei que a gente podia dividir, ela disse. Estou tentando te incluir na minha vida. Me incluir? Eu já estava falando mais alto. Você nem comprou esse bolo pra mim. Você comprou pro seu aniversário de namoro. E aí ele cancelou, então resolveu usar o bolo pra me amaciar, é isso. O Ryder não cancelou. Ela gritou. Ele vai me encontrar mais tarde. Eu só achei que... Você achou que podia fazer as pazes comigo para eu continuar pagando suas contas, e depois ir comemorar com ele, usando o meu bolo favorito que, imagino eu, foi comprado com o dinheiro que te dei para a conta de luz do mês passado. Não é assim. Ela gritou de volta. Deus, você é impossível. É por isso que eu não te contei sobre ele. Você é tão julgador e controlador. Controlador? Eu disse. Eu deixei você passar por cima de mim por 5 anos. Eu não estou tentando te controlar. Só cansei de ser usado. Ótimo. Ela berrou. Continue sendo esse idiota amargo, solitário e fracassado. O Ryder me ama. O que é mais do que qualquer um pode dizer sobre você. Isso doeu mais do que eu queria admitir. Se o Ryder te ama tanto assim, eu disse com um sorriso frio, então parabéns. Você finalmente encontrou outro caixa eletrônico para chamar de seu. Só acho que ele ainda não percebeu que esse é o papel dele. Talvez veja se o crédito dele aguenta os ataques da Zara antes de se apegar demais. O rosto dela se contorceu de raiva. E antes que eu pudesse reagir, ela pegou o bolo e jogou diretamente na minha cara. Bolo de cenoura voou para todo lado, nos meus olhos, no nariz, dentro da minha camisa. O prato pesado bateu com força no meu rosto e cortou o meu lábio. Vá pro inferno, Parker! Ela gritou. Você acha que é melhor do que todo mundo? Pelo menos o Ryder não é um fracassado patético que não tem vida fora do trabalho. Fiquei ali parado, com glacês correndo pelo rosto, completamente em choque. 29 anos de idade, e minha irmã estava jogando bolo em mim como uma criança fazendo birra. Ela pegou a bolsa e marchou até a porta, mas antes de sair, se virou. E não espere ver a Pope de novo se for assim que você vai agir. Aquela ameaça, usar minha sobrinha como arma, foi a gota d'água. Saia, eu disse, com a voz calma e mortal, mesmo coberto de bolo. E não volte até estar pronta para agir como um adulto. Depois que ela saiu, eu apenas fiquei parado na cozinha, com o bolo pingando no chão, me perguntando como minha vida chegou a esse ponto. 5 anos de sacrifício e tudo que recebo é um bolo na cara e uma ameaça de não ver minha sobrinha. Tomei banho, lavando o glacê dos ouvidos e do cabelo, e tomei uma decisão. Isso ainda não tinha acabado. Se a Zara queria jogar sujo, eu também podia jogar sujo. Meu celular começou a explodir com mensagens dos meus pais. Aparentemente, a Zara já tinha ligado para eles com a versão dela dos acontecimentos, onde eu era cruel e irracional, e ela era a vítima novamente. Dessa vez, eu não ignorei. Tirei uma foto do meu rosto ainda vermelho, com um corte no lábio, e enviei no grupo da família com uma mensagem. Foi isso que a filha de vocês fez quando eu disse que não ia mais pagar as contas dela. Ainda acham que o problema sou eu? Resposta do meu pai: você sabe como ela é emocional. Não devia ter provocado. Clássico. A Zara age como uma maluca, e de alguma forma a culpa é minha por provocar, veja bem, não querer mais pagar as contas dela. Tentei explicar de novo sobre o namorado. Sobre como ela vinha mentindo há meses, sobre as compras, os restaurantes, as viagens. A resposta deles foi basicamente: bem, isso é entre ela e o namorado. Não, isso é entre ela, o namorado e eu, o cara que estava financiando tudo isso. O único que ficou do meu lado foi o tio Wade. Ele me ligou. Você vai prestar queixa? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Obviamente, não. Ela ainda é minha irmã. E a Pope ficaria traumatizada se a mãe dela fosse presa. Mas o fato de alguém finalmente reconhecer o quão bagunçado estava a situação significou muito. Enquanto isso, a Zara lançou uma campanha de difamação contra mim. Estava contando para todo mundo que eu tinha abandonado ela e a Pope porque estava com inveja do relacionamento dela. Ela até postou umas indiretas ridículas no Facebook sobre membros tóxicos da família e descobrir quem realmente te ama. Eu poderia simplesmente ter me afastado naquele momento. Cortar o contato, lamber minhas feridas e tentar reconstruir minhas economias. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu cansei de ser o cara legal que leva a culpa por todo mundo.
O tio Wade me encontrou para almoçar alguns dias depois. Estávamos terminando nossos hambúrgueres quando ele olhou para mim, bem sério. Você já pensou no que vai fazer agora? Porque sua irmã não vai deixar isso barato. Dei de ombros. O que eu posso fazer? O dinheiro já era. Wade sorriu de canto. Talvez não. Meu amigo Marcos trabalha numa agência de cobrança de dívidas. Daquelas sérias, não das fraudulentas. Você tem registro de todo o dinheiro que deu para ela? Cada centavo, eu disse. Venho registrando tudo numa planilha há anos. 3 dias depois, eu estava sentado na frente do Marcos, deslizando uma pasta cheia de extratos bancários, recibos do Venmo e prints de mensagens de texto pela mesa. Então sua irmã pedia dinheiro dizendo que era para emergências e aluguel, enquanto comprava sapatos de $300. Ele perguntou, folheando as provas. E levava o namorado secreto para restaurantes caros, completei. E você tem mensagens onde ela reconhece explicitamente que são empréstimos? Apontei para um trecho destacado. Zara, eu juro que vou te pagar quando estiver melhor. Você disse isso mês passado, Zara. Zara, agora é sério. Perfeito, disse Marcos. Posso trabalhar com isso. Saí do escritório dele com um salto no passo pela primeira vez em semanas. O aviso oficial foi entregue no apartamento da Zara 2 dias depois. Valor total devido, $39.423,27, com juros razoáveis. Pagamento exigido imediatamente. A falha em responder resultaria em notificação nos órgãos de crédito, possível penhora de salário e outras medidas legais. Meu celular tocou aproximadamente 18 minutos depois. Você tá de brincadeira comigo agora? A voz da Zara era tão aguda que tive que afastar o celular do ouvido. Oi pra você também, mana. Você mandou um cobrador de dívidas atrás de mim? Bom, respondi casualmente. Sabe o que dizem? Quando alguém te joga um bolo na cara, envia um profissional para cobrar o que te devem, ou algo assim. Isso não tem graça. Eles estão ameaçando meu crédito. Isso é sério. Talvez você possa pedir ajuda para mamãe e papai. Ou pro Ryder. Ele parece curtir bancar seu estilo de vida. Embora eu ache que ele pensava que estava namorando uma mulher independente, não alguém que vive às custas do irmão há 5 anos. Os gritos que se seguiram foram impressionantes. Deixei ela berrar por uns 30 segundos antes de interromper. Olha, é simples. Você pegou o dinheiro emprestado. Não pagou. Agora tem uma dívida. Bem-vinda à vida adulta, Zara. Esses não eram empréstimos. Era ajuda de família. Engraçado, tenho umas 50 mensagens dizendo o contrário. Ela desligou na minha cara. Eu sorri e silenciei o celular, sabendo que o caos familiar estava prestes a explodir. E não decepcionou. Minha mãe e meu pai ligaram 17 vezes na próxima hora. Finalmente atendi enquanto preparava um sanduíche. Você perdeu completamente a cabeça. Berrou meu pai, sem nem dizer oi. Oi, pai. Estou bem, obrigado por perguntar. Um cobrador de dívidas contra a sua própria irmã. Como ela tem alergia à responsabilidade pessoal, achei que seria bom apresentar a responsabilidade profissional. Mamãe entrou na linha. Parker, você precisa cancelar isso imediatamente. A Zara está absolutamente arrasada. Assim como eu fiquei quando ela me enfiou um bolo na cara. E quando ela gastou o dinheiro que dei para pagar o aluguel com um namorado secreto. Mas por favor, me conte mais sobre como eu sou o vilão aqui. Esse não é o filho que criamos para ser. Disse meu pai, com gravidade. Vocês me criaram para ser capacho? Estranho, acho que perdi essa aula. A conversa só piorou a partir daí. Eles alternaram entre culpa, ameaças e apelos à lealdade familiar. Sabe o que é realmente engraçado? Eu disse, depois de um tempo. Eu sou o único que já cobrou a Zara por alguma coisa. Talvez se vocês tivessem feito isso anos atrás, a gente não estaria aqui agora. Eles desligaram na minha cara. Progresso. Marcos me ligou no dia seguinte. Sua irmã e o namorado dela vieram aqui, disse ele, parecendo divertido. Foi um show e tanto. Deixe eu adivinhar, choro, gritos, ameaças de chamar a polícia. Tudo isso. Mas o namorado me chamou de lado e perguntou quanto custaria para encerrar tudo imediatamente. Quase deixei meu celular cair. Sério? Ele parecia bem preocupado com o score de crédito dela.
Como se estivesse planejando algo que exige um bom crédito. Disse que um pagamento significativo de boa fé mostraria seriedade. Ele preencheu um cheque de $5.000 na hora. Comecei a rir. Ele o quê? Isso mesmo. E assinaram um plano de pagamento pro restante, $500 por mês até quitar tudo. Parabéns. Você vai receber cerca de 350 por mês depois da nossa taxa. Desliguei e fiz uma dancinha da vitória pela sala. Melhor investimento num cobrador de dívidas da história. As redes sociais da Zara ficaram suspeitosamente silenciosas depois disso. Nada de post sobre família tóxica. Nada de se fazer de vítima. Só silêncio absoluto. O primeiro pagamento caiu na minha conta na semana seguinte. Usei imediatamente para consertar o ar-condicionado do meu carro, que estava quebrado há 2 verões. No mês seguinte, quitei um dos meus cartões de crédito. No mês depois disso, abri uma conta poupança. Meus pais ainda estavam me tratando com frieza, convencidos de que eu cometi algum pecado imperdoável contra a sagrada instituição da família. O tio Wade achou tudo hilário. Eles vão superar, ele disse durante nossa pescaria. Ou não. De qualquer forma, você não está mais falido. A melhor parte. Pela primeira vez em 5 anos, posso comprar aquele café bom no supermercado, sem precisar calcular quantas contas da Zara aquele dinheiro pagaria. A liberdade tem gosto de café escuro premium, e é delicioso. E como várias pessoas perguntaram, sim, o caminho do cobrador de dívidas é legítimo, desde que você tenha documentação adequada provando que o dinheiro foi um empréstimo, e não um presente. Mensagens de texto em que a pessoa reconhece que é um empréstimo e promete pagar de volta são legalmente vinculativas na maioria dos estados. Pesquisem bem e guardem os recibos, pessoal.